Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Natália Cosmag, eu sou gastropediatra aqui da Clínica Pro Saúde. Em primeiro lugar, queria dizer para vocês que os atendimentos continuam, tá? E a clínica está tomando todos os cuidados necessários para prevenção, para que a gente faça o atendimento com segurança, tá bom? Hoje eu vou falar com vocês sobre a doença do refluxo, tirar algumas dúvidas e demistificar algumas coisinhas aí. Então, o que acontece? Quando a gente come, a comida vai da boca para o esôfago, do esôfago para o estômago. Entre o esôfago e o estômago, a gente tem umas estruturas que funcionam como se fosse uma válvula, que a gente chama de esfíncter. Ele fica fechadinho para não deixar a comida do estômago voltar para o esôfago. Só que nem sempre ele está totalmente fechado. Então, quando a gente come muito, quando toma muito líquido nas refeições, quando a gente dorme, quando está relaxado, ele abre, volta um pouquinho do conteúdo, nem sempre a gente percebe. E esse conteúdo que volta a gente chama de refluxo, tá? Ele pode ser fisiológico, que se for fisiológico, é um conteúdo que volta e não causa nenhum sinal ou sintoma na gente, a gente nem percebe. 100% das pessoas têm esse refluxo fisiológico, tá? Quando esse conteúdo que volta se exterioriza, ou seja, sai, a gente vomita, a gente chama de regurgitação. E a doença do refluxo é quando essa regurgitação faz com que a gente tenha sinais ou sintomas de alguma doença, que podem ser, por exemplo, queimação, vômitos, né, como eu falei, irritabilidade, perda de peso, amidalite de repetição, otite de repetição, enfim. O que acontece? A grande maioria dos bebês não tem a doença do refluxo. O que eles têm é uma regurgitação fisiológica. Por quê? Esse esfíncter que eu falei para vocês, ele não existe ao nascimento. Ele começa a se formar só a partir dos 6 meses de idade, tá? Então, os bebezinhos até os 6 meses, eu falo para os pais que é como se fosse uma garrafinha aberta por dentro. Além de só ingerir líquido, né, o leite, os bebês não têm a tampinha. Então, é muito comum que esse conteúdo volte mesmo. E às vezes é um vômito em jato, né? Às vezes é só um gruminho. Mas o que a gente tem que ficar atento é se isso vai vir acompanhado de algum sinal de alarme. Que no caso dos bebês é perda de peso ou não ganho de peso, muita irritabilidade. Então o bebê quando vai mamar, o seio materno ou a mamadeira, ele vira a cabeça, por mais que ele esteja com fome, ele vira a cabeça, se afasta, começa a chorar, fica irritado e perde peso. Isso que a gente tem que tomar cuidado, tá? Se ele não tiver nada disso, tiver só voltando conteúdo de leite, mesmo sendo esse vômito em jato, mas ele não tem nenhum sinal de desidratação, também é importante ficar de olho, ou nenhuma outra coisa, tá crescendo bem, ganhando peso, é um bebê que volta o jato, mas ele continua sorrindo, continua querendo mamar, isso é só a regurgitação normal, que vai começar a diminuir, na realidade, a partir dos 6 meses, tá? Isso a gente chama de bebê queijinho ou regurgitador feliz, que é a grande maioria dos casos. São pouquíssimas crianças que a gente realmente precisa tratar, então são poucos que a gente precisa dar remédio, tá? De tratamento, a gente geralmente faz só as medidas posturais, então depois do bebê mamar a gente deixa um tempinho ele de pé, uns minutinhos. A gente evita ficar batendo muito na criança, né, nas costas para arrotar, mexer o bebê de um lado para o outro, porque pode voltar mesmo, tá bom? Exames para fazer o diagnóstico a gente não pede, tá? São pouquíssimos também, só quando a gente tem muita dúvida. A grande maioria a gente vai pela clínica mesmo do paciente, tá bom? Então, conforme a gente vai observando, vê a história durante a consulta, examina, a gente vê se tem algum exame que a gente precisa pedir ou não, mas a grande maioria não, tá? E em relação aos remédios, depende da criança, da idade, a gente tem alguns para usar, mas como eu disse, são poucos que precisam, tá? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, marquem consulta com a gente pra gente avaliar, tá bom? Beijo!